Fala galera concurseira, professor Renato Vieira na área. Pessoal, eu venho aqui comentar com vocês aquela questão que vocês estavam ansiosos que eu resolvesse, né? Questão número 2, postada ontem no Instagram. Aquela questão que eu dividi em 4 incisos, né? Que eu vou dissecar cada inciso, que eu vou falar muito sobre jurisprudência, muito sobre doutrina. Beleza, pessoal? Primeiramente aqui, o meu agradecimento e minha gratidão, né, aos meus mestres, professores e amigos, Vinícius Rodrigues, Rodrigo Gomes, fera no direito constitucional. Vinícius Rodrigues é o fera do direito administrativo, que está com um projeto muito bom, excelente lá no Alfacom, de 220 horas, só de aulas gratuitas. O cara é fera. Força Vini, você é o cara. Professor Júlio César, fera no raciocínio lógico matemático, meu grande amigo também, irmão, meu brother. Professor Rodrigo Mota, que é excelente, que é a referência no direito administrativo, está com o projeto solo com a esposa dele, professora Vanessa, são essenciais aí para sua preparação, os caras são feras, na verdade ele e a esposa são feras, tá bom? E o professor Humberto, não podia deixar de falar que o cara é fera, o cara manda na língua portuguesa aí como referência nos concursos públicos. Aos meus amigos, né, Jefferson, Gabi, Naara, Marisa, Simone, Renatinha, forte abraço aí, minha amiga. Ao Ralph, meu amigo, tá aí sempre comigo. E ao meu amor, lógico. Sem ela nada disso estaria acontecendo, que é a minha namorada, Monique. Tá bom? Então vamos lá, vamos ao que interessa. Princípios. Primeiramente, põe no seu coração. Princípio tem força normativa cogente. Princípio tem força, a mesma força que a lei tem, o princípio tem. O princípio pode tornar um dispositivo inconstitucional. O princípio pode configurar um certo ato, um ato improbo. Tá? Então o princípio tem essa força. Tenha isso em mente. Princípios podem ser expressos ou implícitos. Expressos são aqueles elencados no artigo 37 caput da Constituição, que é o fugo limpe, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Lembrando que a eficiência entrou no rol dos princípios expressos por força da emenda constitucional 19 de 98, a conhecida reforma administrativa. Então, se alguma prova vier falando que o princípio da eficiência ele é nativo da Constituição, essa assertiva está errada. O princípio da eficiência entrou no rol dos princípios expressos por força da emenda constitucional. Ela não veio na origem da Constituição. Ela se tornou um princípio expresso, né, mediante a emenda constitucional 19 de 98. Beleza, pessoal? Princípios implícitos são aqueles que não estão expressos no artigo 37 caput, mas podem ser inferidos. A ideia do dispositivo pode ser inferida, né, na Constituição ou em normas infraconstitucionais, nas leis. Beleza, pessoal? Vamos lá. Primeira questão. Em observância ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal. Primeiro, quando se fala em prática de nepotismo, o que tem que vir à sua mente? Súmula vinculante número 13, concurseiro. Súmula essa que vai falar o seguinte: é vedada a nomeação de parentes, em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, ou dos cônjuges, em cargos de natureza administrativa. Por que eu dei tanta ênfase no administrativa? Porque cargos de natureza política não entram na vedação da súmula número 13. Por exemplo, eu vou nomear a minha irmã, por exemplo, em um cargo de ministro de Estado. Ministro de Estado é um cargo político. Vai configurar nepotismo? Não, porque não é de natureza administrativa. Diferentemente, se eu a nomeasse em um cargo de chefia, por exemplo, em um cargo de assessoramento, em um cargo de direção. Beleza, pessoal? Guarda isso aí, que isso aí é importante para você. Em qualquer tipo de prova, ele vai tocar nessa ferida, porque muita gente acha que nepotismo é para todos os cargos, e não. Somente os cargos de natureza administrativa. Beleza, pessoal? Então, como eu disse para vocês no início dessa aula aqui, os princípios têm força normativa cogente.
Inclusive, tem um recurso extraordinário do STF que diz o seguinte: não é necessária a edição de uma lei formal para que seja configurado um ato de nepotismo. Até porque, minha gente, o nepotismo, ele fere diretamente os princípios da impessoalidade e da moralidade. Lembra que eu falei que os princípios têm força cogente? Que eles podem, na verdade, tornar um ato improbo, pode tornar um ato, né, além de improbo, ilegal, pode tornar uma norma inconstitucional. Então, pessoal, não precisa uma lei formal vir dizer que uma certa prática configura nepotismo, né? Basta essa prática violar os princípios da impessoalidade e moralidade, que eu vou ver que ela é improba, tá? Que nesse caso é um nepotismo. Então, de acordo com o STF e com a doutrina, a questão está errada, porque não há necessidade da edição de uma lei formal para que seja configurado o nepotismo. Beleza, pessoal? Inciso segundo: a publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos. Perfeito! Decisão do STF. Decisão do STF em recurso extraordinário. O STF e a doutrina... Vou fazer aqui um círculo aqui. O STF e a doutrina entendem que o princípio da publicidade é condição de eficácia do ato administrativo. Veja bem, eu não falei que a publicidade é elemento do ato administrativo. Nós sabemos que os elementos é o COFINFOMOV: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Tá? Eu disse que a publicidade é a condição de eficácia. Para que o ato comece a praticar os seus efeitos, para que tenha eficácia, eu preciso publicá-lo. Beleza? Por exemplo, em diário oficial, tá bom? Que é o mais badalado aí meio de publicação que nós temos aí no direito, né? Então, condição de eficácia do ato administrativo. Tá bom, pessoal? Fica a dica aí. Decisão em recurso extraordinário do STF / doutrina. A doutrina também entende isso. Inclusive a de Pietro entende isso. Tá bom, pessoal? Continuando a leitura. Tá? Ato administrativo. Razão pela qual pode caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa a desobservância ao dever de publicação dos atos oficiais. Foi o que eu falei, pessoal. Lembra que eu falei que os princípios têm força normativa cogente, inclusive podem e vão configurar um ato de improbidade administrativa se praticado de forma, inobservante ao princípio? Então é isso, pessoal. O princípio da publicidade pode sim tornar um ato improbo, tá? A não publicação de ato oficial que deve ser publicado pode sim configurar um ato de improbidade administrativa, tá bom? Logicamente, tem um sigilo, né? Que a gente vê lá no artigo 5º, que nesse caso, né? No caso da Lei 8666, do sigilo das propostas, isso aí é uma exceção. Em regra, os atos devem ser publicados. A não publicação pode sim configurar um ato de improbidade administrativa que atenta aos princípios. Artigo 11 da Lei 8429 de 92. Beleza, pessoal? Então, o inciso 2 está correto. Inciso 3º. Viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em certames de concurso público. Vamos lá. Concurso público. Pessoal, o concurso público, ele deve ter condições igualitárias para todos? Em regra, sim. O princípio do concurso público está ligado diretamente a qual princípio da administração pública? Vamos lá, pessoal. Princípio da impessoalidade. Vou botar aqui o limpo de novo. Impessoalidade. Por quê?
Porque critérios objetivos e impessoais serão adotados para escolha do melhor. Ou seja, a pessoa que obtiver uma nota maior vai prover um certo cargo. Então, os critérios são objetivos, é o mesmo para todo mundo, tá? Então, o princípio do concurso público está ligado ao princípio da publicidade. Então, até aí tá certo? Tá certo, pô. Se eu tratar de forma desigual, né, em regra, duas pessoas que farão um certo concurso público, eu estarei violando diretamente o princípio da pessoalidade. Porque eu vou estar sendo pessoal. Beleza? Então até aí, tranquilo? Questão certa até aí. Vamos continuar. Ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Pessoal, vou botar até em vermelho aqui, ó. Ler súmula 683 do STF, desculpa. Súmula 683 do STF. Essa súmula vai dizer exatamente isso que a questão falou. Se a natureza do cargo exigir e se isso tiver previsão legal, eu posso adotar critérios discriminatórios. Nós chamamos de discriminações positivas. Exemplo emblemático, deficiente. Eu posso tratar de forma igual um deficiente? Né? Posso tratar de forma igual um deficiente a uma pessoa que não é deficiente? Não, pessoal. Porque a desigualdade vai continuar. Eu devo tratar o desigual de forma desigual para que eu chegue à igualdade. Daí vigora o princípio da isonomia material. Tratar igual de forma igual e o desigual de forma desigual na medida da sua desigualdade. Então essa questão está certa. Leitura da súmula 683 do STF. Essa foi a terceira, né? Nós vimos que a primeira está errada, a segunda está certa e a terceira está certa. Vamos para a quarta. O princípio da proteção da confiança legítima não autoriza a manutenção em cargo público de servidor público que é empossado, por força de decisão judicial de caráter provisório, posteriormente revista, ainda que decorridos mais de 5 anos da investidura do cargo. Pessoal, vem pra cá, corta pra mim, vem pra cá, vamos lá. Princípio da confiança legítima. Primeiramente, vamos falar sobre o princípio da segurança jurídica. Princípio esse que aparece na Lei 9784 de 99, no artigo 2º. Importante ler. Leiam e aprendam essa parte aqui, que isso aqui cai bastante. O princípio da segurança jurídica ele é gênero, que cabe 2 espécies, tá? A espécie objetiva e a espécie subjetiva. Espécie objetiva diz respeito à estabilidade das normas, o quê? Jurídicas. Aí aqui tá aquele caso do prazo decadencial de 5 anos, né? Que o prazo da administração de rever os próprios atos, né? Ou eivados de ilegalidade ou que se tornaram inconvenientes e inoportunos, de 5 anos, não é isso? Prazo decadencial. Daí vem a estabilidade das normas jurídicas. E o aspecto, né? A espécie subjetiva, que diz respeito a 2 princípios: boa-fé e o que é instrumento da questão, confiança legítima. O que diz esses princípios, pessoal? A parte subjetiva do princípio da segurança legítima, né, da segurança jurídica, desculpa, que fala sobre boa-fé e confiança legítima, ele vai falar o seguinte. Ele vai falar o seguinte. Pô, se um candidato faz um concurso público, ele tem a boa-fé de fazer o concurso público
passar por todas as etapas, não gera uma relação de confiança do administrado para com a administração? Pô, eu confio que a administração, por eu ter cumprido todos os passos, todos os requisitos para estar lá empossado, eu confio que a administração vai me nomear, vai me chamar. Daí, princípio da confiança legítima. Administração para com seus administrados. Princípio da boa-fé. Administração para com seus administrados. Aí ele fala o seguinte, a questão toda gira em torno do seguinte. Servidor público, por exemplo, ele não passou no concurso público, tá? Aí ele foi pleitear a investidura nesse cargo judicialmente. Aí o juiz foi lá, deferiu e expediu, né, na verdade, uma liminar.